Bom dia, jovem donzela. Bom dia, bom dia, bom dia. Como eu tô feliz em estar aqui no nosso primeiro dia da campanha, meninas. É uma felicidade tremenda ver o Senhor agir a favor de algo, a favor de um propósito, onde estamos todas envolvidas. Não existe ali, nesta campanha, eu senti que não existe posições importantes, posições que algumas estão mais favoráveis que outras e não existe essa hierarquia dentro do nosso grupo. Foi algo que nasceu, vocês perceberam, vocês viram que naquele vídeo que te atraiu até aqui, lá no TikTok, vocês notaram que eu não estava convidando ninguém. Eu estava somente dizendo que eu estava fazendo uma campanha em casa com meu marido. E aí o grupo surgiu porque uma de vocês colocou lá nos comentários: faz um grupo no WhatsApp e a gente pode fazer com você essa campanha. E você orienta e a gente faz juntas esta campanha. E assim eu fiz, porque eu senti que não foi ela que me orientou, foi o próprio Espírito Santo que já estava trabalhando a favor do nosso agora. Se você está assistindo isso, ele já estava trabalhando lá naquele comentário para que a gente pudesse estar juntas nesse propósito. Por algum motivo, ele precisou nos unir para que a gente possa mergulhar mais nele, para que a gente possa movimentar o céu a favor das nossas vidas, das nossas famílias e quem a gente for tocar a partir disso, né? Porque vocês sabem, somos uma cadeia eterna, porque tudo que muda aqui dentro, vocês sabem disso. Tudo que muda aqui dentro, a gente transborda. E quando a gente transborda e leva semente para outras pessoas, essas pessoas também vão carregar essas sementes que foi você que deu. E aí elas vão levar para outras pessoas. E isso é infinito, não tem fim. É isso que é o mais encantador de viver com Deus, de viver a sua natureza, de entender como é que ele age, entender como Salomão fala, gente. Observa a natureza, porque Deus fala através dela, porque ele é tudo. Ele é tudo. Olha como que eu tô profunda hoje, eu tô muito feliz. E ele é tudo, ele é toda a criatura. Nós somos parte disso. Só que pra gente, ele deu o poder de escolha. A gente decide se a gente quer ser filho ou não. A gente é o único ser que ele criou que tem o poder de decisão. O restante não. O restante já está a trabalho da natureza. O restante já está acordado, se movimentando a favor que a natureza continue a viver, continue a agir dia após dia, né? E a gente não. A gente tem a escolha de ser parte dessa natureza e fazer com que ela progrida, ou ser parte do mundo e fazer com que ela morra. Então, é um poder de decisão. E se você decidiu estar aqui, é porque ele tem algo poderoso. A gente não tem como ser algo poderoso o que ele tem para fazer na nossa vida. Eu tô tão feliz de você estar aqui. Se você soubesse o quão Deus tem falado comigo a respeito de tudo que tá acontecendo. Porque, gente, eu recebi uma palavra, tô aqui primeiro me abrindo com vocês, explicando um pouquinho de tudo que tá acontecendo para que a gente inicie essa campanha. O Senhor já tinha me liberado uma palavra a respeito disso, cerca de 4 anos atrás, dentro de um culto. Ele soou dentro do meu ouvido que o meu ministério seria trabalhar com jovens donzelas. E esses jovens donzelas se tratava de mulheres de Deus. Só que esse próprio nome, que é uma mulher, falou no meu ouvido, já mexeu comigo. Eu falei, o dia que eu for fazer algo, eu quero usar isso. Jovens donzelas, esse nome mexeu comigo. Não é só mulheres, é jovens donzelas. Porque jovens, não importa a sua idade, no céu a gente tem o ápice da idade. A gente tem a idade perfeita, a idade mais plena, e jovem sempre será a nossa idade lá no céu. Então o jovem eu acho que se encaixa muito, não é para jovens, literalmente, na terra, é para jovens no céu. E donzela significa pura, porque é para lá que nós queremos ir. Sabemos que somos pecadoras, sabemos que estamos dispostas ao erro, né? A nossa natureza está para o erro, mas estamos dispostas a conhecer mais do Senhor todos os dias.
todo santo dia nós queremos buscar mais do Senhor, ser uma donzela para o Senhor, se prostrar para o Senhor, mesmo sabendo que somos pecadores, nós queremos estar mais perto do Senhor. E é por isso que eu sei que estamos unidas aqui, porque queremos e buscamos a mesma coisa. E eu não sou mais que vocês, mas eu me permito ser usada pelo Senhor a favor de estar aqui frente a vocês, preparar a minha vida para gravar esse vídeo, gravar esse propósito, porque eu sei que é por ali que o Senhor quer me usar. Então, eu quero neste propósito fazer com que você também descubra como é que o Senhor vai te usar, porque Ele quer te usar. Se você está aqui, você já entendeu que você precisa ser usada. O propósito de todas nós é ser servas de Deus. Você já anota isso. Você nasceu para ser serva de Deus. Não sei de que formato, em que desenho Ele te fez, mas você nasceu para ser serva do Senhor. Saiba disso primeiramente. Você não tem escolha. Você não tem escolha. Sabe por quê? Porque um escolhido não tem escolha. Ele não escolhe. E se você fugir, você só vai atrasar o processo. Porque você não sabe de nada. De nada. Você só acha que sabe o que é melhor para você. Porque a faculdade que você fez já te formou alguém tal. Porque toda a sua vida já te levou a ser pessoa tal. Mas Deus te convida a dizer, querida, não é nada disso. Não é nada disso. O que eu tenho pra você, você nunca deixou falar. Toda vez que eu tento falar no seu ouvido, você não deixa. Como é que eu vou te contar o que eu desenhei pra você se você não permite? Você acha que sabe o que é melhor pra você porque sempre te levaram pra aquele lado. Só que não era isso. Então se permita, primeiramente, neste propósito, a viver o novo de Deus, a deixar tudo de lado e viver o novo de Deus, carregar a sensibilidade do Espírito Santo te governando para dizer para onde é que você deve ir, porque pra gente, uma coisa que eu quero que vocês saibam, a gente só vai ouvir o direcionamento de Deus porque sempre tem saída para toda a situação, por mais que você não consiga enxergar, sempre vai haver uma saída. Só que quando vem do Espírito essa saída, você precisa estar num silêncio, que senão você não vai ouvir qual é a saída. E nesse silêncio a gente só encontra em profunda busca. E é por isso que eu estou te convidando a estar aqui, em profunda busca. Por isso que eu mandei lá no nosso grupo. Gente, jejum, anota, busca um tempo específico para buscar com o Senhor. Anota na sua agenda, põe lembrete no seu celular para que você sempre esteja em oração aquele determinado horário que você se comprometer. Eu fiz um jejum logo que faz uma semana que eu anunciei a data de hoje para a gente estar iniciando essa campanha. E aí, o Senhor já me levou a buscar mais intensamente respostas. Por que tudo estava acontecendo? E todos os dias, eu e uma irmã aqui do grupo, que inclusive ela vai encerrar essa palavra de hoje, todos os dias é ela quem vai encerrar, a Margarida. Juntas nós unimos forças e 3 horas da manhã a gente já estava orando, a propósito disso que estamos vivendo hoje. E o Senhor já veio me revelando, porque eu busquei essa informação, vocês entendem? Eu busquei esse preparo para estar aqui, porque eu sei que Ele não me preparou faz uma semana. Ele me preparou faz 28 anos. Eu precisei passar por muitas coisas para conhecer o verdadeiro amor, aquele que me salvou. Entende? Então, não é de hoje que eu estou sendo preparada e moldada pelo Senhor. E saibam, talvez eu poderia já estar vivendo esse processo muito antes, mas talvez eu tenha atrasado tudo isso por ser insistente nas coisas do mundo que eu achava que eu sabia o que eu queria para minha vida e tudo mais. Então, estamos aqui hoje. E isso que importa, porque nós fizemos uma escolha. Por mais atraso que tenhamos feito na nossa vida, hoje estamos aqui e é isso que importa, tá? Então, acho que eu já falei demais para introduzir tudo isso aqui. Eu só quero demonstrar para vocês a minha gratidão e a minha verdadeira felicidade em ter você assistindo esse vídeo. É uma honra para mim estar sendo usada pelo Senhor para falar com você.
Então saiba aí que tem algo poderoso desses 33 dias que vamos estar aqui juntas buscando o Senhor neste propósito do Vale dos Ossos Secos. Por que Vale dos Ossos Secos, gente? Porque agora eu vou ler essa palavra para que a gente possa refletir um pouco sobre ela e introduzir o nosso primeiro dia, tá? Vamos lá então. Ezequiel 37, acompanha aí comigo na sua Bíblia, tá? A minha versão é a NVI, então ela tem uma linguagem mais fácil, né? Mas, dependendo de como tá a sua versão aí, vai estar um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Ezequiel 37, 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, os senhores a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor. Venha desde os 4 ventos o espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Até aqui, gente. Até aqui é o suficiente para o que a gente vai precisar. Porque esta passagem é um passo a passo do que nós vamos praticar na nossa vida a partir de hoje, nesta campanha. Por que um passo a passo? Porque Ezequiel foi levado a um vale. E quem levou ele para este vale? O próprio Deus. O próprio Deus levou Ezequiel a este vale. O que a gente pode compreender aí, que é sobre isso que eu quero falar hoje. A gente vai se aprofundar nessa palavra por esses 33 dias, mas hoje eu quero ficar aqui, gente. O Espírito levou Ezequiel. O Espírito te trouxe aqui. O Espírito fez esse caos na sua vida para te trazer aqui. Você conseguiu compreender isso? O Senhor me fez meditar nessa palavra e ela foi tão a fundo, tão a fundo, tão a fundo, que Ele me mostrou tantos cenários na Bíblia onde o próprio Espírito leva a gente para um caos. O próprio Espírito nos direciona para o novo de Deus de um jeito que às vezes não é o que a gente quer. Assim como um videogame. Eu nem gosto de videogame, gente. Mas um videogame que você vai passando de nível, vai passando de nível, vai passando de nível, e cada vez que você passa de nível, a dificuldade é maior. Só que você agora já tá calejada com os outros problemas. Ali você já sabe passar da primeira fase, da segunda, da terceira. Agora na quarta, você só passa quando você passar pelo vale. Você só vai para a quinta fase quando você resolver esse problema. Só que às vezes a gente se encontra em determinada situação, em determinada fase da nossa vida, e a gente murmura, a gente reclama, a gente não entende e a gente atrasa o próximo nível. Porque já era para você estar vivendo outro capítulo. E infelizmente, outro problema, porque a vida é feita de problemas para serem solucionados e fazer com que a gente evolua, aprenda e transborde. Essa é a vida. Aceita seu problema, porque dependendo do tamanho do seu problema, é o tamanho da sua bênção. Você tem que entender isso. E sempre poderia ser pior. Sempre. Não importa o tamanho da sua dívida, não importa o tamanho do seu diagnóstico, não importa, sempre poderia ser pior. E se você está com ele aí em suas mãos e não tem como fugir, você não tem nem vontade de levantar da sua cama, saiba, poderia ter sido pior. Poderia ser pior.
Sempre há a possibilidade da situação ser pior do que tá. Só que Deus te fez forte. Porque uma coisa eu vou te provar aqui nesses capítulos. Ele tá com a gente. Ele não leva ninguém para o vale sem antes. Imagina lá você de novo no videogame. Cada fase dessa sua vida, ele também te dá as ferramentas para viver aquela fase. Ele vai te dar todas as armas que você precisa para que cada situação que a sua vida passar, você saiba usar cada ferramenta que ele te deu. Entendeu? E olha só, gente, Ezequiel foi levado pelo Espírito. Então, nosso propósito já começou aí. Fomos levados pelo Espírito. Estamos aqui pelo Espírito. Eu estou no vale pelo Espírito. Só que além disso, o Senhor me levou a Ana e Penina, lá em Samuel 1, versículo 5. Que ele diz assim, ó. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Para quem não conhece essa passagem, eu vou explicar bem brevemente. Ana e Penina eram casadas com o mesmo homem. Penina tinha muitos filhos. Ela podia ter filhos, mas ela não era uma pessoa boa. E Ana sonhava em ser mãe e era casada com o mesmo homem, mas ela não tinha filhos. E ela tinha o sonho de ser mãe. Agora você imagina, você, mulher, casada com um homem que também tem outra esposa, porque nesse tempo podia isso. E vocês duas são casadas com o mesmo homem, você tem o sonho de ser mãe, você queria tanto ter filhos, e a outra esposa do seu marido tem muitos filhos. E ela não é uma pessoa boa, não é uma pessoa que merece essa bênção. Porque além dela ter essa bênção, carregar essa bênção, ela fica jogando na cara daquela que não pode. No versículo 5, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Quando o Senhor me levou para essa passagem e me disse isso, e eu comecei a observar estes pontos, o Senhor faz isso. Por que o Senhor fez isso? Por que ele quis que Ana, que era uma mulher de Deus, ela era uma mulher que buscava o Senhor? Por que ele permitiu que ela não pudesse ter filho e fosse afrontada diariamente? Gente, vocês conseguem refletir nisso? Porque é muito sério, é muito sério. Imagina o dor de uma mulher que quer ser mãe e é casada com um cara que tem outra esposa, que é cheia de filho e fica mostrando os filhos pra ela todo dia ali. Gente, eu senti a dor dessa mulher no dia que o Senhor me fez de fato refletir sobre isso e me doeu demais, demais. Então reflita, Deus permitiu que ela não pudesse ter filhos. Por quê, gente? Por quê? Porque ela buscou intensamente, ela foi obrigada a ir aos pés do Senhor. E o Senhor uniu o útil e o agradável e fez com que o filho dela fosse um servo de Deus. Você tá entendendo? E aí que vai unindo os propósitos, e aí que a gente busca mais, e aí que a gente vai entendendo os porquês, por causa do vale, que o Senhor permite. Ó, então, Ezequiel, já provei pra vocês, foi o Espírito. Ana, o Espírito. E agora a gente vai lá pra José. Em Gênesis 45, 5, que eu anotei aqui. Essa história é forte. Gente, pra quem não conhece a história de José, vamos rapidamente aí, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo. José, ele tinha alguns irmãos ali e tal, né? E ele era o filho preferido do pai. Então, ele tinha a melhor capa, ele tinha um cuidado especial. Então, você vê que o tratar do pai com José era diferente. E por este motivo, os irmãos tinham inveja de José. Na própria família, hein, gente? E aí, o que esses irmãos carregados de inveja fez? Vendeu José como escravo. Sim, gente, mas José era um homem de Deus. Ele era filho de Deus, era temente ao Senhor. E mesmo assim o Senhor permitiu que algo tão ruim com alguém que servia o Senhor, que amava o Senhor, acontecesse. Só que a Bíblia prova, na história de José, o cuidado de Deus com a vida dele. O cuidado. Então, aonde ele foi passando como escravo, foi preso, aconteceu mil coisas com ele, o Senhor estava ali. A Bíblia vai provando que todas as pessoas que foram se envolvendo com José gostavam de José, tratavam ele bem. Por mais que a circunstância dele ali não fosse agradável, preso, escravo, ele era tratado bem, O que é isso, gente? O cuidado de Deus com a gente, é o tratar de Deus com a gente, porque mais que a gente esteja no vale, Deus está cuidando, não vai faltar, ainda que no seu barco esteja entrando água, viu?
Deus mandou eu dizer isso aqui. Ainda que esteja entrando água, ainda que parece que vai afundar esse barco, Ele está com você. Ele está com você. E aí, José salva o Egito, porque ele interpreta um sonho, porque ele tinha essa habilidade de interpretações, interpreta o sonho do rei e fala para o rei, olha, virão 7 anos de muita abundância e virão 7 anos de escassez. E pelo fato dele ter... Depois, se você não conhece essa passagem, que eu imagino que você conhece porque é muito famosa, você volta lá para você entender os porquês das coisas. Mas ele interpretou esse sonho e o rei falou, olha, você vai ser meu governador porque eu gostei de você, você é bom nisso e me parece uma pessoa que vai saber lidar com essa situação aí financeira do meu país. E aí, feito isso, José conseguiu administrar por 7 anos muita abundância, né, que tinha ali por esses 7 anos. Então a terra era muito fértil e tananã. Depois veio 7 anos de escassez. E pelo fato dele saber administrar esses 7 anos, né, que veio, no tempo de escassez, o país dele ficou rico, porque ele conseguiu armazenar e começou a vender para a redondeza, né? Ele conseguiu administrar tão bem que esses 7 anos que era para ser de escassez foram lucrativos, foram ótimos para o país dele. Mas não para a redondeza, que não soube administrar aqueles 7 anos. Mas ele sabia do que viria, né? Porque ele interpretou o sonho, soube administrar e salvou ali a família e o país dele. E aí o que aconteceu? Os irmãos precisou ir comprar, né, os mantimentos que faltavam lá no lugar que eles moravam, no Egito. E aí viu José, né? Vou tentar resumir rapidamente, gente. E aí eles se encontraram de novo, porque a necessidade de ir lá fez atrair a José e eles se encontraram. E aí esse encontro, gente, eu chorei por 3 dias. 3 dias o dia que eu li isso aqui, porque eu não conseguia superar o que o José falou. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. O que a gente consegue interpretar aqui, gente? Isso aqui foi as palavras de José para os irmãos. Quando eles se encontraram, eles ficaram tão arrependidos, eles não acreditavam que viu José ali, vivo e sendo governador. E eles se arrependeram, sofreram pelo que eles fizeram. E aí esse encontro mexe muito comigo, gente, mexe muito comigo. E José fala para eles, não se preocupem. Foi próprio Deus que me enviou diante de vós para que eu pudesse salvar esse povo, para que eu pudesse salvar, e porque ele sabia que em mim havia potencial para salvar esse povo. Então ele permitiu que eu vivesse tudo que eu vivi a partir de vocês, que me enviou para esse lugar, para que eu pudesse cumprir a boa obra. Então, gente, aqui a gente consegue refletir que o tratar de Deus é maravilhoso, gente. Se Ele está permitindo um vale, vamos tentar fazer como José, entendeu? Interpretar o que é que Deus quer que a gente faça nesse tempo ruim, para que a gente possa extrair o melhor e nesse tempo a gente possa, além disso, ser usado pelo Senhor. Porque, gente, não tem crédito melhor do que aquele que a gente coloca no céu. Não tem investimento melhor do que aquele que a gente faz no céu. E aí a gente vai entrar também nesse propósito falando sobre dízimo, que me fez lembrar agora. O dízimo é um investimento que você faz no céu, mesmo, principalmente, não é nem mesmo, principalmente quando você está num vale financeiro. Principalmente, porque o investimento que você faz no céu não é o mesmo da terra, gente. Aqui tem os juros, tem isso, tem aquilo, mas os juros do céu é diferente. E a própria Bíblia fala isso. Mas Liliane, eu não tenho dinheiro para dar dízimo. Gente, alguma coisa você precisa conseguir extrair para poder dizimar, né? Então, mas eu só tenho 10 reais, dá 1. Tem 50, dá 10. Dá 5, aliás, né? 10% ali do que você receber. No tempo de vale ali, principalmente, você precisa dizimar. E outra, uma coisa que me veio agora, que eu já fiz muito isso. Às vezes você não vai ter dinheiro, mas você tem coisa parada dentro da sua casa. Você tem que organizar seu guarda-roupa, você tem que organizar as coisas que estão paradas, que você não usa mais e passar pra frente. Porque isso agrada ao Senhor. E Ele não gosta de coisas paradas, quebradas dentro da nossa casa. Então, se você não tem dinheiro, faça uma limpa e ache coisas para passar para outras pessoas. E coisa boa, viu, gente? Não vai dar coisa velha, coisa estragada, porque esse não tem valor pra você também, entendeu? Passa coisa boa. Se for preciso, faz aquele ponto, costura antes de passar para outra pessoa. Seja uma pessoa que agrade realmente ao Senhor.
Enfim, entendeu o porquê que eu cheguei até José, né? Você entendeu porque eu falei sobre ele aqui. Ele também passou por um vale, foi escravo, ele foi preso porque o Senhor permitiu. Mas sempre tem um final feliz, gente. Sempre tem um final feliz. A parte boa chega, viu? Chega. Então continua firme aí. E eu quero encerrar com mais um exemplo. Ruth 1:13, quando a sua sogra fala assim: para mim é mais amargo do que é para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. A mão do Senhor voltou-se contra mim, disse Noemi, que era sogra de Ruth. As duas perderam seus maridos. No caso, Noemi perdeu um filho e filhos, porque ela perdeu 2 filhos nesse mesmo tempo, e o marido. Só que uma das noras resolveu ficar com ela. Falou, não, por onde você for eu vou, eu quero ir com você. E Ruth e Noemi voltaram para a terra dela. E aí, a Ruth falou, eu quero servir o seu Deus, que é o nosso Deus. Eu quero servir o seu Deus, eu vou dar um jeito, a gente vai resolver essa situação e eu vou com você. E elas foram lá para a terra. E aí, gente, pensa comigo. Você perdeu os seus filhos, você perdeu o seu marido. E para você agora nada mais faz sentido, porque você tá sozinha. E você tá acompanhada de uma mulher que nem filha sua é. Ela era sua parente até seu filho tá vivo, agora ela não é mais nada sua. Mas ela quer te acompanhar. Ela quer te acompanhar, você só tem ela agora. E vocês voltam juntas sem nada. Sem nada. Para outro lugar e de volta lá pra terra da Ruth. Da Ruth não, desculpa, da Noemi. E aí, Deus faz uma reviravolta. E Ruth era uma mulher muito boa. E ela se casou com Boaz, rei lá do lugar da terra que elas foram. E aí, gente, ela foi uma mulher próspera e ela teve um filho chamado Obed. Obed teve um filho que se chamava Jessé. Jessé teve um filho que se chamava Davi. E vocês sabem quem veio da linhagem de Davi? O próprio Jesus. Então pensa comigo se essa história não é muito forte. Aconteceu toda essa catástrofe na vida de Noemi e de Ruth. Elas foram parar para outro lugar. E neste outro lugar, ela acabou se casando com um bom homem, porque Deus chegou ali na vida dela e tratou de toda aquela coisa ruim que elas viveram. Deus tratou aqui quando elas chegaram nessa terra. E aí, gente, a partir dessa linhagem, dessa nova linhagem que nasceu de mortes, né? Não é uma morte, de mortes. Uma nova linhagem nasceu. E o próprio Jesus veio dessa nova linhagem, que precisou acontecer coisas ruins para que algo novo nasça. Vocês conseguem compreender da importância do vale? Da aceitação do vale? O Senhor não se agrada de murmuradores. Não se agrada que a gente fique orando, murmurando, Senhor, faça, Senhor, venha, Senhor, Senhor. E não faz nada para que as coisas mudem. Porque todas essas pessoas que eu mostrei para vocês aqui, elas se moviam enquanto estavam no vale. Elas procuravam como sair do vale. E eu nem preciso falar do próprio Jesus, que viveu 40 dias no deserto e que antes ele foi preparado. Antes, como eu disse para vocês, ele recebeu as armas poderosas para enfrentar este vale. O próprio Espírito, ele foi batizado antes de entrar no deserto. Então, acredita, minha irmã, se você está vivendo um deserto, Deus deu a arma que você precisa para enfrentar ele. Só que a sua murmuração, o seu barulho, não consegue compreender qual é a saída. Então, neste propósito, hoje eu quero que você medite no silêncio do Senhor, que só Ele vai poder falar com você hoje. Todos os barulhos externos da sua vida vão estar num volume mínimo, para que você ouça só o suficiente. Já o do Senhor, o volume tem que estar no máximo hoje. Hoje tem que estar gritando na sua orelha o agir de Deus. Você tem que estar sensível com o que Ele quer te dizer nesses próximos dias. Anota aí numa folha tudo que você precisa, tudo, até os mimos do Senhor. Porque eu fiz isso, gente. E eu tô aqui, ó, com meu caderninho e eu anotei tudo. Falei, Senhor, eu vou anotar até os mimos, que eu sei que eu não preciso disso, mas eu vou anotar, porque eu sou filha do Deus vivo. Eu sou filha
aquele que é dono do ouro, da prata, do bronze, do diamante, de tudo que é mais valioso nesse lugar, você é dono. E eu sou filha, porque eu escolhi ser filha, eu decidi ser filha, então não é justo que eu seja tratada como as pessoas do mundo. Não é justo que eu viva inferior às pessoas desse mundo. Não é justo. Então eu quero o que é meu por direito, Senhor. Então aqui vai estar anotado tudo que eu quero, porque eu vou viver, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou renunciar. E agora eu quero viver tudo que é pra mim, que é meu por direito. Eu quero. Então, meninas, para esse primeiro dia, eu quero que você reflita: Senhor, por que eu estou neste vale, meu Pai? Por que o Senhor me trouxe aqui, Pai? Senhor, o que eu preciso aprender com este cenário? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu renuncie, meu Pai? Aonde é que eu possa ainda estar confrontando o Espírito Santo, Senhor? Se há alguma área da minha vida que não te agrade, qual é, Senhor? Qual é? Me mostra, me deixa ser sensível ao que o Senhor espera de mim, Pai. Me deixa ser sensível ao que o Senhor quer de mim, Pai, para que eu não atrase mais ainda todos aqueles planos que o Senhor deseja para mim. Eu não quero, Senhor, que eu atrase nem mais um dia, nem mais um minuto as promessas que o Senhor tem para mim. Ora, gente, busca, gente. Hoje eu quero que você medite nisso. As respostas vão chegar. E os barulhos, lembra lá. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Haverá som de chocalho. A partir de hoje, a sua busca vai fazer com que a partir de hoje, o som das coisas se resolvendo aconteça. Você crê nesta palavra? Eu espero que sim, gente. Eu espero que sim, porque eu creio. E se você não tem fé, eu tenho por você, tá? Então, vamos juntas nos unir neste propósito, porque eu quero aqui que nós testemunhemos o que o Senhor fará por nós. Eu quero ver aqui milagres acontecendo. Não estamos nessa causa à toa, tá? Então, agora, eu quero encerrar esta palavra com a nossa oração da nossa irmã Margarida. A Margarida agora vai deixar uma palavra final pra gente, pra este primeiro dia, tá, gente? Eu espero que o Senhor fale grandemente, que você reflita em tudo que foi dito hoje. Se você precisar, chama a gente lá no WhatsApp, no grupo. Vou deixar aqui embaixo o link do nosso grupo também, caso você tenha caído de paraquedas, não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui. Quem é, o que tá acontecendo, que palavra é essa, que campanha é essa? Entra no nosso grupo do WhatsApp, porque já somos uma comunidade de mais de 250 mulheres poderosas, fervorosas de Deus. E então, juntas lá nesse grupo, estamos aqui, né, no primeiro dia da nossa campanha de Ezequiel 37. Então agora vamos encerrar esta primeira palavra com a oração da nossa irmã Margarida. Meu Deus, meu Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por até aqui o Senhor ter nos ajudado, nos capacitado. Obrigada, Senhor. Senhor, eu quero te pedir por cada mulher que está no grupo. Obrigada, Senhor, pela vida de cada uma. Que o Senhor venha ajudá-las, capacitá-las todos os dias para elas profetizarem sobre o vale que elas têm passado, Pai. Que o Senhor as ajude, que o Senhor as livre, que o Senhor as guarde de todo o mal, Senhor. Eu coloco cada pedido que está no caderno em suas mãos, Pai. Que elas todas saibam entregar nas tuas mãos os propósitos delas, os sonhos, as idealizações. Senhor, entra com o teu poder e glória. Entra com o teu poder em cada pedido. Capacite-as a acreditar, a entregar realmente nas tuas mãos e crer que o Senhor vai fazer na vida de cada uma. E que o seu nome, Pai, seja engrandecido em cada realização, em
cada pedido que o Senhor for transformando, for realizando, Pai. Eu não sei, Pai, o que cada uma está passando. Eu não sei o que cada uma está sentindo. Mas o Senhor sabe, porque o Senhor é onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pedido, Pai. Age, Pai. Venha com o teu poder, Pai. Venha ajudá-las. Cada uma com o seu sofrimento, cada uma com a sua petição. O que para elas podem não ter saída, Pai, dê a saída. Ajude-as, Pai. Restaura. Dê sabedoria, dê entendimento, dê controle, domínio próprio. Dê a fé para que elas possam esperar o tempo certo. Ajude-as a aguentar o processo, que muitas vezes é doloroso, é árduo. Vem passando por isso há muito tempo. Ajude-as, Pai. Pai, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. É apenas o primeiro dia e eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que elas estão pedindo ou pensando. Nos ajude, nos capacita. A Ti a honra, Pai, a Ti a glória e a Ti todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém.